A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. O Senhor me deu de estar aqui junto dessa irmandade, onde nós temos uma grande alegria que meu filho congrega nessa congregação, meus netos, minha nora. Isso para nós é uma grande alegria. Saindo de Poços de Caldas, minha esposa, e despedindo da irmandade no sábado, trago e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, que há 2 meses agora o Senhor fez uma obra muito maravilhosa para mim. Tinha chegado de viagem, nós tínhamos ido numa reunião, numa cidade próxima, a cidade de Alfenas, e depois fomos à cidade de Andradas. E cheguei em casa já bem tarde, e quando amanheceu o dia, eu acordei com uma dor de cabeça que não tinha como tirar aquela dor de cabeça, uma dor nos ossos e uma tosse muito forte. E eu fiquei ali muito preocupado com aquilo, e a minha família queria me levar no hospital, mas eu falei, como outra obra que Deus fez comigo, nós que somos pregadores da palavra de Deus e pregamos a fé, temos que ser os primeiros a ter fé. Então eu agradeço a Deus, irmãos, que passou aquele dia muito ruim e não conseguia dormir, passava mais sentado na beira da cama do que deitado, do que dormindo, não conseguia, era um momento muito difícil. Isso foi, quando foi pela madrugada, eu consegui ajoelhar e orei ao Senhor, falei assim, Senhor, tem misericórdia, nós temos ainda alguma parte na obra para atender, temos que viajar, temos que, tanta coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. Fiquei até uns 10 dias sem poder ir nas reuniões nossas em Poços de Caldas. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu ajoelhei, veio, irmãos, do céu, para mim como se fosse um pronto-socorro, uma claridade enorme. Eu olhei aquilo como se estivesse olhando aqui agora e vi várias salas de atendimento. E quando eu vi aquilo, uma voz falou comigo para entrar lá. Eu entrei na primeira porta que eu achei, eu entrei e lá tinha uma pessoa que foi escrevendo, mandou ir para a segunda e assim foi. Quando eu terminei a última sala daquela visão, irmãos, eu acordei. E quando eu acordei, eu não tinha mais nada. O Senhor mandou o pronto-socorro na hora para mim. Me libertou e estou aqui glorificando a Deus. Estou muito contente de estar aqui e também, irmãos, pedimos as vossas orações. Oreis a Deus por nós, para que o Senhor nos guarda, nos conserva e junta toda a irmandade. Nós temos o desejo também de um dia entrar na glória celestial. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. No ano de 2013 para 2014, a minha casa é financiada pela Caixa Econômica e eu não consegui pagar a prestação da minha casa. Irmãos, quando foi, irmãos, em maio do ano de 2014, irmãos, de junho de 2013, 2014, a superintendência me ligou em casa e falou para mim numa segunda-feira, Seu Doniel, se o senhor não pagar tudo que o senhor deve na Caixa, até sexta-feira às 16 horas, segunda-feira não tem mais jeito, o senhor perdeu o teu imóvel, não tem mais condição de arrumar mais, não tem o que fazer com o senhor, ela vai ser para leilão e essas coisas. E me passou aquilo, irmão, e eu fiquei numa situação difícil. Se eu não conseguia pagar uma prestação, como é que eu ia pagar tudo aquilo que eu estava devendo? E mais juro, correção monetária, de boca, aquela despesa. Irmão, não tinha condição. Fui congregar na terça-feira, irmãos. Deus mandou a sua palavra, irmãos, lá na parte de Neemias. Que Neemias foi levar o cálice para o rei, e o rei que fez? Porque você está triste, Neemias? É por causa dos meus irmãos que estão lá em Jerusalém. Aí lá quebraram todos os muros, deixaram eles desguardados e queimaram as portas a fogo. E eles estão lá. E o que você quer fazer? Eu queria que o rei me desse carta para me pedir para os reis da vizinhança me ajudar a levantar Jerusalém de novo. A rainha estava do lado e falou, ô Neemias, quanto tempo você vai ficar longe de nós? O rei olhou e falou, mas peraí, eu gosto, amo Neemias, mas estou vendo que a minha rainha também ama ele. Glória, o nome do Senhor. Aí veio, irmãos, a exortação da palavra. Irmão, irmã, a rainha te ama. Porque Deus te ama, mas a rainha te ama. A rainha é a igreja, ela te ama. Ou você é briguento, qualquer coisa você arregaça a manga e sai no tapa com a rainha. Se a rainha te amar, se a rainha tem prazer em você, Deus manda te falar, vou pagar a tua dívida. Glória, glória. Eu falei comigo, Senhor, às vezes eu fico no meio da orquestra e nós queremos a coisa ficar bonita.
mas é porque nós amamos a rainha. Eu amo todos esses irmãos, muitas das vezes aperto um pouquinho eles, mas eu amo, Senhor. Voltei para casa falando com a minha esposa, falei, será que Deus vai fazer com nós? Vamos para casa, irmão, na terça, na quarta, nada, fizemos o nosso trabalho. Na quinta-feira eu estava numa aflição em casa, eu falei, Senhor, amanhã eu perdi tudo. Quando chegou a noite, irmão, eu chamei a minha família, meu filhinho com 12 anos de idade, falei, filhinho, sempre é o papai que abre a oração aqui em casa para nós orar, mas hoje o papai não tem condição de abrir. Papai está muito triste, meu filho. Hoje eu estou muito angustiado. Se abre oração, pede para o Senhor te dar oração. Apresenta o papai e a mamãe. E ele, irmão, abriu oração, e dobramos o joelho, ele começou a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que aprendemos na reunião de jovem, a criançada. Irmãos, quando chegou no final da oração, ele parou, começou a chorar, começou a manifestar, e olhou para mim e falou, papai, Deus manda te falar, não pagar a tua dívida. Virou para minha esposa, pegou a vida da minha esposa, irmão, a aflição da minha esposa. E nós levantamos da oração, nos abraçamos, contei para minha esposa, você falou alguma coisa pro filho? Eu falei, não, eu nunca falei nada pro nosso filho. Ou então Deus tomou nosso filho para pregar para nós. Por nome do Senhor, passou, irmãos. A sexta-feira começou, irmãos, nada fizemos, irmãos. Quando foi 20 para as 4, a gerente da caixa me ligou, seu Daniel, só pode vir aqui? Falei, bem, a gerente ia falar, fazer o quê? Perdemos tudo. Fazer o quê? Seja o que Deus quiser. Eu fui até lá, cheguei na assim, irmãos, resolvimos aqui na porta, assim, na mesa dela. Falei, pois não, dona Norma. Ela falou para mim assim, seu Toniel, o senhor acredita em milagre? Eu falei, desde que eu nasci. Eu acredito em milagre. Ela falou, você acredita um pouquinho? Eu vou conversar com o senhor. Eu falei, pois não, dona Norma, o que aconteceu? Ela falou, seu Toniel, eu já vi gente querida, igual o senhor eu nunca vi. Eu não sei se eu vou ver. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, vi aqueles homens aqui, vários deles vieram aqui, com o número do contrato da tua casa. Você crê nessas obras? O número do contrato da tua habitação. Ele falou para mim assim, levanta tudo que esse contrato está devendo na casa. Eu achei que pelo número do contrato foi o senhor que deu para eles. Eu peguei e levantei toda a tua dívida aqui. Eles falaram para mim assim, faz o boleto que nós vamos saltar a conta dele. Ela fez o boleto, deu para eles, pagaram, entregaram para ela, aqui. E saíram, e era o primeiro andar, irmãos. E eles saíram, e quando estava no inferno, a escada, o filho voltou. Na mesa dele falou, senhora, se porventura ele perguntar quem foi, a senhora fala que o rei das Campinas passou por aqui. Deus levantou a minha cabeça, vai levantar a tua também. Dando graças a Deus por tudo. Quero ser acompanhado com as nossas orações. Após eu sair, voltarei para a Curitiba. Orarei a Deus para mim nas minhas orações. Orarei por toda a Irmandade também. Rendo graças a Deus por tudo. Seu santo nome eterno seja sempre louvado. Estava muito cheio, naquele dia tinha muitos irmãos de ministério, tinha alguns irmãos do Brás, tudo sentado nos bancos. E naquele dia, irmão, estava muito cheia a igreja, esse companheiro meu estava de pé, né, e estava muito na comunhão, a igreja muito grande, muito lotada, porque numa época muito boa da obra de Deus. Para quem é antigo na graça, lembra que houve um tempo de dispensação do Espírito Santo de Deus muito grande, uma dispensação de dons. E nessa época, irmãos, o companheiro nosso nesse culto, levantou um moço para testemunhar, irmãos. E esse moço começou a testemunhar, levantou e levantou e glorificando a Deus e disse assim, agradeço a Deus, né, pelo batismo, por ter nascido no lar cristão, irmãos, e agradeço a Deus que eu gostaria muito de contar a obra que Deus fez na vida dos meus pais, que na época que meus pais foram se despedir, né, na despedida de solteiro, irmãos, Deus tomou o ancião e pregou para minha mãe, quando estava aqui nos microfones, para o meu pai, que Deus lhes daria 3 varões, e os 3 varões seriam músicos na casa de Deus. Rendo graças a Deus, irmãos, que os meus pais tiveram o primeiro filho, minha mãe teve a segunda gestação, veio um outro varão, segundo as promessas de Deus. Quando a minha mãe ficou gestante a terceira vez, foi comprovado, era um terceiro varão, era a promessa de Deus, cumprindo na vida da minha mãe. Rendo graças a Deus, irmãos, que com 4 meses de gestação, a minha mãe teve uma complicação e ela veio a óbito, irmãos. O Senhor achou graça, recolheu a minha mãe para o seu reino de glória. E ali, irmãos, meu pai passou uma prova muito difícil, irmãos, guardando a promessa. E viu que minha mãe foi sepultada, né, com a criança dentro do seu ventre.
Dando graças a Deus, irmãos, que passados 5 meses, né, irmãos, e meu pai muito abatido aqueles meses todos, mais um funcionário que passava sempre para limpar ali o cemitério, os túmulos. Quando eram as 2h pouco da tarde, ele escutava o choro da criança que saía de dentro da sepultura da minha mãe. E ele ficou assombrado, irmãos. E depois, quando ele escutou a segunda vez, ele foi falar com o administrador daquele cemitério. E ele pediu demissão, irmãos. Então, o administrador designou outro funcionário para estar limpando aquela ala, aquele setor ali do cemitério. E não foi diferente com esse outro funcionário. Quando foi umas 2h pouco da tarde, o funcionário também escutou o choro de uma criança dentro da sepultura. E aquele homem também se assombrou, irmãos. E ele já não esperou nem a segunda vez, subiu direto à administração do cemitério, falou com o administrador e chamou ele para vir escutar o que ele estava escutando. E o administrador ficou pasmo do que estava acontecendo. E aquele administrador ficou esperando, mas ele também, dado momento, ele também escutou realmente um choro que saía de dentro da sepultura. Ele imediatamente saiu correndo, foi lá ver os registros da sepultura, de que família pertencia, e chegou realmente ao endereço do meu pai, ao nome da família do meu pai, irmãos. E logo em seguida, esse administrador foi até a casa do meu pai, e quando ele tocou a campainha, meu pai saiu para fora, atendeu, ele falou quem ele era, e falou: olha, o senhor tem um parente que foi sepultado recente ali? Ele falou: tenho, a minha esposa. Ele falou assim: olha, o senhor me perdoa, então, eu sei que é uma coisa recente, uma perda, mas está acontecendo um fato muito curioso, eu já perdi um funcionário, eu preciso que o senhor me ajude aqui. Ele falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: olha, quando é 2h pouco, 2h30 da tarde, mais ou menos, tem um choro de uma criança que sai de dentro do túmulo, e eu perdi um funcionário por causa disso, dizendo que o cemitério está assombrado. E quando eu designei o segundo funcionário escutou também, só que esse chegou e me chamou no momento, e eu fui e comprovei, realmente tem um choro lá dentro da sepultura. Então, para nós resolver isso, eu preciso que o senhor autorizasse uma exumação para nós saber o que está acontecendo. Ele falou assim, aí o meu pai falou assim: olha, o senhor não leva mal, mas eu sou crente, e para mim é muito difícil isso, o senhor me dá alguns dias, eu já falo com o senhor. Ele falou: tudo bem, eu vou deixar o cartão aqui, o senhor me liga para mim o mais rápido possível. E aí, irmãos, o pai do rapaz, né, o irmão, foi para o culto buscar a palavra, querendo saber o que ele fazia. E quando ele chegou, irmão, no culto, chegou a hora da palavra, o senhor tomou o seu servo e falou assim: olha, você entrou aqui hoje querendo uma resposta da minha parte, mas eu te digo que eu velo pela minha palavra, e eu estou vindo ao encontro da minha promessa, que você pensou que a minha promessa era a promessa de homem, porque o homem, quando ele morre, a promessa dele morre junto com ele, mas a minha promessa não é promessa de homem. Eu vou fazer sair da sepultura aquilo que eu te prometi. Vai que eu sou contigo, que é da minha vontade, e o meu nome será glorificado na tua boca. E dado o momento, então, meu pai saiu ali, irmãos, e conversou com aquele administrador do cemitério, mas o meu pai chamou alguns irmãos do ministério também, e junto ali a polícia científica, né, para fazer aquela exumação, estavam todos ali, irmãos. E ali, quando foi abrir o caixão da minha mãe, dando graças a Deus, irmão, que a minha mãe estava intacta, irmão. Não tinha nada de decomposição no corpo da minha mãe. E o que mais chocou a todos aqueles que estavam ali, irmãos, é que a criança que minha mãe carregava dentro do ventre, ela foi gerando aqueles 5 meses que ela estava sepultada, e ela foi expelida e estava por cima da barriga da minha mãe. E a hora que eles escutavam o choro da criança, era o choro do momento da mamada, que a criança necessitava mamar. Rendo graças a Deus, irmãos, que aquela criança que estava lá dentro daquele caixão sou eu. E aqui, na minha cabeça, existe um sinal, porque o bicho já começava a comer a minha testa. Rendo graças a Deus, irmãos, que está aqui a prova. E ali, irmãos, muita gente que estava ali naquele dia, irmãos, os servos de Deus do ministério estavam ali, estavam com as apostilas, com as fotografias da exumação da irmã, da serva de Deus, comprovando todo o fato daquilo que aquele rapaz estava testificando. E o nosso companheiro que estava naquele dia saiu correndo e falando assim: eu preciso abraçar essa obra. E naquele dia, irmão, Deus batizou mais de 40 almas com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Então é motivo de nós glorificar a Deus e dizer que Deus, ele é todo poderoso. Não existe impossível para o nosso Deus. Se você está achando que a tua prova ela é terrível, é impossível solucionar, apaga isso da tua memória e faz o teu Deus criador de tudo que é possível na vida daquele que crê que somos nós. Dá glória a Deus aqui, irmãos e irmãs, que essa obra ela é verídica, está catalogada no Brás, e o nosso companheiro contemplou essa obra junto com aqueles irmãos naquela época ali na Vila Ré, onde atendia o saudoso irmão João Aliotti. A paz de Deus, Deus abençoe a todos. Irmãos, paz de Deus, amém a toda saudação.
Estou aqui em São José, agora é 9 horas e 42 minutos. E eu senti de contar uma hora para os irmãos. Ontem, o Juventino agradeceu, né, irmãos, por uma cesta, uma benção que Deus preparou na casa dele. E o Senhor trouxe uma obra para eu contar, irmãos, porque aquilo que o Senhor prepara para nós, independentemente que seja alimento, fruto, tem muito efeito na nossa vida. Irmão, servo de Deus, hoje ele é ancião, mas quando ele era diácono, lá em Juazeiro do Norte, ele foi atender uma família. Irmão, uma família provada, a serva de Deus servia a Deus, mas o homem não era crente, um homem difícil, irmãos. Não aceitava, irmãos, nada de Deus, era revoltado com o povo de Deus. E um dia, irmãos, o filhinho dele acordou cedo e falou assim: papai, eu queria comer tanto uma bolacha recheada, papai. Irmãos, e aquilo rebentou aquele homem no meio, irmãos. Ele olhou no bolso, não tinha um centavo, a necessidade no extremo, faltando as coisas na casa dele. Ele catou, irmãos, pegou a bicicleta e saiu, irmãos, e saiu chorando, irmãos, pela cidade, aquelas ruas de Juazeiro. Ele foi chorando. E Deus revelou para o servo de Deus que levasse uma cesta básica na casa daquela irmã. E não esquecesse de levar as bolachinhas que o menino pediu. Irmão, só que ele tinha dado um recado para a esposa dele, e a esposa dele passou para as irmãs da Obra da Piedade que ele não queria nenhum crente lá na casa dele. Porque se ele pegasse um dos irmãos lá na casa dele, ele ia quebrar as pernas dos irmãos, ia bater nos irmãos, que ele não queria ninguém lá na casa dele levando nada. Porque ele não era dessas qualidades que se vendia por uma comida, não, por uma cesta, não. E o irmão novo de diácono, irmãos, temeu, falou: irmãos, e agora? Como é que a gente vai entregar essa cesta lá? E se aquele homem estiver em casa? Então ele pensou assim, falou assim: irmãs, é o seguinte, eu vou levar as irmãs lá perto e as irmãs vai lá e entrega a cesta, porque ele não falou que ia bater nas irmãs, ele falou que ia bater nos irmãos. Falou que se pegasse um irmão lá, ia bater nos irmãos. Então nas irmãs ele não vai botar a mão. Irmãos, e assim ele fez, mas quando ele chegou lá, irmão, ele saudou a irmã, falou: Pai Deus, teu esposo está em casa. Ele falou: não, irmão, ele saiu e ele está bastante nervoso hoje, irmão, porque meu filho pediu uma bolachinha para ele e ele não tinha, e ele saiu, irmão. Então ele falou: então tá aqui, irmão, já foi descarregando todas as coisas, irmãos, descarregando tudo as coisas rapidinho, para ele deixar a compra lá que Deus tinha preparado antes do homem chegar. E ele já deixou tudo lá e foi saindo. A irmã falou assim: não, irmão, não é assim não, vamos fazer uma oração aqui na minha casa. Ele falou: irmã, mas se teu marido chegar? Falou: chegar não tem problema, irmão, vamos fazer uma oração. Irmãos, e ele fez aquela oração, irmãos, e quando ele estava orando, aquele homem chegou. Santo é o Senhor. O homem chegou bravo, irmãos, chamou o irmão diácono e falou assim: você está pensando o quê? Você está pensando que você vai comprar nós com arroz e feijão? Eu já falei para você que eu não quero saber de crente aqui na minha porta. Irmãos, e quando ele estava falando isso, o servo de Deus agradeceu a ele, pediu perdão por estar ali e saiu, irmãos. E aquele menininho dele falou assim: papai, você não sabe de uma coisa, papai, quando você saiu, eu sei que você saiu triste, chorando, porque você não tinha condição de comprar uma bolacha para mim, santo Deus, aleluia, Senhor. Mas Deus preparou, papai, essa bolachinha aqui. Você não quer experimentar uma? Irmãos, aquele menino pegou uma bolachinha e foi dar para ele. Ele falou: eu não quero nada desses crentes. Mas experimenta só uma, papai, para você ver como é gostoso. A bolacha que Deus prepara é diferente das que você vai comprar no mercado. Então aquele homem falou: então me dá uma aí, meu filho. Quando ele colocou a bolacha na boca, o Senhor selou ele com a promessa. Glória ao nome do Senhor. Calamanai, Elia, santo. Ratuyanda la masalai, Elia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus selou aquele homem com a promessa. Chamou ele nas águas do santo batismo. E hoje ele é porteiro lá, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E nunca mais faltou um pão na mesa daquele homem. Os irmãos veem, irmão. Então tudo que Deus prepara para nós é abençoado. Santo é o Senhor. Eu estava aqui andando e eu senti essa alegria, irmão, de contar essa obra nesse grupo abençoado. Por certo tem necessidade, né, irmãos?
tem necessidade. Irmãos, ela do que Deus preparou para você, irmãos. Pode ser um pacote de bolacha. Recebe com amor, irmão, porque através disso daí Deus faz muito milagre, faz obra, faz libertação e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado. Deus primeiro, a Ele todo bom, Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem a sua graça e nos preservado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus que o Senhor tem preparado nossas filhas para ser minha esposa e nos concedeu a filha da promessa, com 20 anos de idade, e nós estamos aqui glorificando o Senhor. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus que a minha comum é no Jardim Lombras, em Campinas. E na minha comum, mais ou menos faz 2 meses e meio, 3, Deus achou graça de fazer uma obra de uma serva de Deus por nome de Jéssica, esposa do nosso irmão Anderson. Ela tem 3 filhos autistas. Resumindo, Deus deu a graça de fomos fazer uma visita nessa casa da nossa família. E quando vai sair embora, ia ser aniversário do João, que tem mais de 6 para 7 anos. E eu voltei e falei assim, irmão Anderson, se o irmão permitir, nós fazemos uma festinha para o irmão sábado, louvado seja Deus. E a Irmandade bastante amorosa, né, pela comunicação. Nós fomos na casa dessa família no sábado e passamos o dia com ele, fez a festinha. O João interagiu, ficou bastante feliz, contente. E quando nós fomos embora, a serva de Deus mandou um texto da mensagem para minha esposa de agradecimento. E nisso, queridos irmãos, passou o dia, Deus permitiu, e a irmã Jéssica deu AVC. E ela também tem enfermidade do lúpus. Resumindo toda a Irmandade, em rápidas palavras, ele disse assim, ele ligou para o irmão Tonhão, eu queria pedir um favor para o irmão, se não tivesse condições de fazer uma cadeira de banho, uma cadeira de roda. Eu falei, Deus vai preparar. E os irmãos da Irmandade dali, por ter bastante comunicação, eles preparou, eles foram numa chácara, para nós estar juntos, passar o dia. Eu costumo dizer, eu fui cortar o cabelo que não tinha muito. Eu falei, irmão, Deus preparando. Peguei a cadeira de banho de volta e passei na casa do servo de Deus para depois ir onde todo mundo estava. E quando eu cheguei na casa do servo de Deus, ele recebeu e disse, olha, vou ter um pouquinho de paciência, entra para dentro. A minha sogra, ela veio de Santos, ela vai dar um banho na Jéssica e uma guarda um pouco. E de repente, eu estava conversando com as coisas de Deus, a irmã Jéssica veio andando com bastante dificuldade, e também para falar, bastante dificuldade. Ela sentou na beira do sofá. Ele disse, vamos orar. E nós vamos orar a Deus, acredito eu, que muitas orações foi elevado ao trono da misericórdia de Deus, a favor da serva de Deus. E quando fomos orar, por misericórdia de Deus, o Senhor visitou bastante nós com a sua presença, com a promessa do Espírito Santo. Levantamos a oração e disse, olha, irmãos, se o irmão necessitar de alguma coisa, não liga, tá bom? Falei, tá bom. E quando eu cheguei no local, passou uns 10 minutos e ele ligou novamente. Eu estava sorrindo e disse assim, irmão, eu posso pedir um favor para o irmão? Eu falei, pois não. Eu queria falar para o irmão, você teria na volta do irmão voltar para pegar a cadeira de banho e a cadeira de roda. Bendito seja o Senhor. E ele mostrou a irmã Jéssica manifestando a promessa do Espírito Santo, glorificando o Senhor, e nós estamos aqui glorificando a Deus. E depois a Jéssica levantou na nossa comum e dizia que quando ela foi deitar, o maxilar dela estava curto, o João, que é o filho, passou, ela foi chamar a atenção do João, deu um estralo no nosso maxilar, e o Senhor, pelo parceiro de Deus, é em liberdade. Queridos irmãos, em rápidas palavras, Deus deu a graça de muitas viagens, muita preparação de Deus. E o Senhor teve um irmão da África, o irmão Davi, e ele disse do irmão Arthur, a primeira missão do nosso irmão Arthur como ancião foi para atender o funeral. E quando o irmão Arthur foi para atender o funeral, ele fala que esse caminhão caçamba, ele passou da lombada, o Arthur subiu e caiu fora do caminhão, o caminhão passou da cintura do nosso irmão Arthur, morreu bacia, é difícil, foi para o hospital. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor enviou um anjo para falar com o nosso irmão Arthur. Resumindo, 7 dias o anjo visitando e falando, eu vim consertar a vossa bacia. E os velhos diziam, é impossível, não tinha como, agora está tudo certo. No 7º dia, eu vim ensinar você a andar novamente. O servo de Deus está andando, atendendo o batismo e nós estamos dando glória a Deus. Queridos irmãos, vou dizer por parábolas, bendito o Senhor, o servo de Deus moço entrou numa dificuldade no jogo aí, ele entrou numa depressão profunda.
e nessa depressão profunda trouxe uma preocupação para a família. Ficou na sexta, sábado, domingo. O vosso irmão entrou, não falava com ninguém. Na segunda-feira ele disse para a mãe dele assim: perdi, caiu desmaiado. Resumindo, pela medicina, pela depressão, ele ia demorar para falar. E foi para ser internado num hospital e a mãe não permitiu. Então você tem que assinar um termo de responsabilidade. E ela falou assim: em nome de Deus da graça de nós trabalhar para defender o pão de cada dia, posso dizer para os irmãos aqui, que muitos conhecem, com o carro Borges, ele passou e a gente começou a conversar um pouco. Eu disse assim: meu querido amigo em Cristo, tem uma visita numa família, se o Senhor moveu o teu coração, nós podíamos fazer essa visita. E foi conversando, de repente ele falou assim: olha, irmão Antônio, eu sinto da parte de Deus de fazer essa visita. Eu falei: glória a Deus. Resumindo, fomos na casa do servo de Deus, da serva de Deus, entramos, ela já pegou o véu, o servo de Deus também, e fomos orar. E ele dizia assim: olha, irmãos, eu nunca tive dúvida da pregação que Deus deu na minha boca. Primeiro eu comi quem prega, mas nessa oração o Senhor me mostrou para mim uma cachoeira. E nessa cachoeira significa tanta coisa, a benção de Deus. E falo para a serva de Deus dona da casa: irmã, o Senhor manda te dizer, quando eu sair da sua casa e ir embora, o Senhor vai fazer uma obra, um milagre, e o nome de Deus vai ser glorificado. Resumindo, irmãos, ele foi embora, à noite Deus preparou, voltei na casa, começamos a falar aqui nas obras de Deus, fomos orar novamente. 2 horas da manhã, a serva de Deus mandou mensagem: o anjo de Deus passou, colocou o moço em liberdade, está falando e nós estamos glorificando o Senhor. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite, por perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me interessa, sou por um fiel à sua palavra. Eu agradeço a Deus, queridos irmãos, pela misericórdia que tem tido a minha alma, por me chamar na sua graça, por preparar a nossa filha para ser minha esposa, tem abençoado a nossa casa com um casal de filhos, tem dado a graça sem condição nenhuma, irmãos. O Senhor tem nos separado por Ministério de Cooperador de Jovens ali no Juiz, no Jardim Primavera, onde agora, nos próximos meses, completará 6 anos, estamos ali junto à mocidade da criança, que é só a misericórdia de Deus para estar nos ajudando e a mocidade nos suportando também. Queridos irmãos, os irmãos têm muitas obras, gostariam de estar ouvindo os irmãos que são mais longe, nós estamos aqui tão pertinho, mas o Senhor trouxe de contar para os irmãos uma obra que o Senhor fez essa semana ainda ali na nossa cidade. Quarta-feira estávamos se arrumando, estava no trabalho, já saindo do trabalho para ir para casa, porque o nosso culto ali é de quarta-feira. E aí chegou um áudio de uma irmã, um tanto aflita, pedindo oração para o netinho de um de nossos irmãos. Um menininho de 3 para 4 anos, chegou da escola no finalzinho da tarde, desceu da van correndo e foi para entrar na sua casa, um carro veio e atropelou ele. E naquele momento ele estava sendo entubado na Santa Casa de Mojimirim. E ali, irmãos, comoveu o nosso coração, vamos congregar, e ali nós anunciamos a necessidade, e na hora da oração, nós nos prostramos de joelho ali para orar, irmãos, e apresentamos aquela necessidade. E o Senhor visitou muito a igreja, o Senhor visitou muito, e naquela hora nós tínhamos certeza que o Senhor ia fazer uma obra. O menininho estava sendo entubado, ia passar talvez por cirurgia, estava com água na sua cabeça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali nós oramos, fomos para casa, o Senhor abençoou o culto, fomos para casa. À noite, oramos novamente, apresentamos aquela causa nas mãos do Senhor. E na quinta-feira, por misericórdia de Deus, recebemos um vídeo do menininho já na cama do hospital, sentado, comendo. Glória a Deus, aleluia. Da forma que foi chegou para nós, irmãos, foi um acidente muito difícil, o carro passou por cima do menino, mas nós cremos que o Senhor foi lá, mandou seus anjos, fez essa obra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, queridos irmãos, como foi apresentado, a menininha que está com a enfermidade, também hoje, pela manhã, eu com o nosso irmão William, fomos fazer a visita para um servo de Deus. Tem um irmão ali, alguns devem conhecer, nosso irmão Pedrinho, 92 anos, ele é músico ali na nossa comum congregação. E fomos ali visitar, o filho dele estava ali conversando, queridos irmãos. Surgiu uma necessidade, o Senhor me trouxe agora para pedir oração para essa querida irmandade. O filho de nossos irmãos ali de São Paulo, 13 anos de idade, a enfermidade do câncer tomou seu corpo, a medicina desenganou, agora a família está muito abalada, mas nós cremos
que se for a vontade de Deus, o Senhor pode fazer uma obra, colocar em liberdade o nome de Deus ser glorificado. Então, queridos irmãos, eu sinto de pedir essa parte dos irmãos, quando forem orar, apresentar as crianças, apresentar a mocidade, irmãos. Hoje aqui, ó, bastante mocidade, moço. Isso aqui, queridos irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, no momento que o mundo está passando por tanta coisa, por tanta oferta, o Senhor ainda tem uma mocidade aqui separada para fazer a sua vontade e para servir a Deus. Então, queridos irmãos, orem a Deus pelos nossos filhos, pela nossa mocidade, porque Deus tem muita obra. Nas reuniões de jovens, o Senhor tem abençoado, tem mandado a sua palavra, tem feito obras. Ali agora no próximo domingo, com a ajuda de Deus, 2 menininhos, um de 9 e um de 11 anos, começam a tocar na orquestra. Então, às vezes, ainda é o Senhor fazendo obra no meio do povo de Deus. Então, eu agradeço a Deus. Não trouxe a saudação, mas eu vou levar a saudação de toda a querida Irmandade, para saudar a Irmandade ali de Monte. Também na próxima dia o Senhor prepara uma viagem, aonde o Senhor Deus deve congregar. Eu desejo levar a nossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém.